Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic My Hero Academia, renascido como Tony Stark, parte 25. Capítulo 211, Culpa. Ponto de vista em terceira pessoa. O encontro de Tony e Momo continuou após o beijo deles no céu acima da Cidade do Amor. Como o mundo era um lugar enorme, eles começaram a viajar, embarcando em sua própria pequena aventura, uma aventura que ficaria exclusivamente entre os dois. Após horas e horas fora, Tony e Momo finalmente chegaram de volta ao Japão assim que o sol começou a se pôr e os últimos alunos que ficaram para o treino noturno começaram a voltar para casa. Tony carregava Momo no colo como uma princesa e a colocou delicadamente na varanda que dava para o quarto dela. Momo ficou parada ali com as mãos atrás das costas, sorrindo calorosamente enquanto olhava para Tony, que ainda flutuava no ar à sua frente. Obrigada, Tony. Eu me diverti muito, disse ela. Fico feliz, respondeu Tony, com um sorriso discreto, mas sincero. Me diverti muito mais do que esperava. Ah, é? Perguntou ela, arqueando uma sobrancelha em tom de brincadeira. Isso significa que você não tinha grandes expectativas para o nosso encontro? Você está brincando? Tony riu um pouco sem jeito. Achei que ia dar tudo errado. Não tinha nenhuma confiança de que isso fosse correr tão bem quanto correu. Ele soltou um longo suspiro de alívio, a tensão visivelmente deixando seu corpo. Momo fez beicinho de brincadeira antes de dar uma risadinha, optando por se concentrar no lado positivo. Bem, pelo menos você é honesto, disse ela, rindo baixinho. E para ser sincera, eu também não tinha muita fé de que isso daria certo. Mas fico feliz que tenha dado. Ela se inclinou sobre o parapeito e deu um beijo suave em seus lábios, seu sorriso se iluminando ainda mais em seguida. Então, disse ela com um brilho de divertimento nos olhos, podemos considerar este encontro experimental um sucesso? Tony colocou um pé no parapeito da varanda, fazendo com que sua armadura prateada do Homem de Ferro voltasse a fluir para dentro dele, revelando seu elegante traje de encontro por baixo. Num movimento rápido, ele tomou Momo em seus braços, pegando-a de surpresa ao incliná-la dramaticamente e roubar-lhe outro beijo. Momo se derreteu com o gesto, envolvendo os braços em volta do pescoço dele e o abraçando com força enquanto se beijavam apaixonadamente. Tony a levantou, girou-a e a puxou para perto de si. As costas dela se pressionaram contra o peito dele, e ele se inclinou, envolvendo-a pela cintura com um braço e sussurrando em seu ouvido enquanto ela encolhia os ombros, constrangida e sem jeito. O que você acha? Murmurou Tony. Momo encostou-se no peito dele, segurando seu braço. Ela olhou para trás, corada e sorrindo. Acho que você é uma pessoa perigosa, Sr. Stark. Uma pessoa muito perigosa, sussurrou ela. Ela acariciou a bochecha dele, inclinando-se para outro beijo, começando com um selinho, que foi se tornando cada vez mais insistente. Seus lábios se encontraram repetidas vezes, incapazes de permanecer separados por mais de uma fração de segundo. Momo virou-se completamente para ele, inclinando a cabeça enquanto o beijava com avidez, com as mãos na cintura dele e as dele em seus cabelos e ao longo de suas costas. Temos que parar, senão não vai dar certo. Tony tentou dizer entre beijos, ofegante. Tony sussurrou Momo com a voz séria e ofegante enquanto se afastava por um segundo, com o peito subindo e descendo. Pare de falar. Tony piscou, e nem teve tempo de responder quando Momo o agarrou e o puxou para outro beijo fervoroso. Sentindo o desejo dela, sentindo a urgência, Tony fechou os olhos e se entregou ao momento. Mais tarde, Tony sobrevoou a cidade do Japão cambaleando levemente no ar como se estivesse bêbado. Por sorte, ele estava camuflado e invisível, e com certeza não estava em um carro, senão teria sido parado imediatamente. Ele finalmente cambaleou até a porta de casa. Sua armadura prateada do Homem de Ferro brilhou e se retraiu para dentro dele, deixando-o ali parado, com os cabelos despenteados agitados pela brisa noturna. Tony passou a mão pela boca, sentindo o gosto dela ainda presente em seus lábios, antes de sorrir para si mesmo e entrar hesitante. Espiando pela porta, ele imediatamente avistou Melissa deitada sozinha no sofá, com um livro nas mãos, óculos de leitura e um leve sorriso no rosto. Melissa ergueu o olhar, sentindo um olhar sobre ela. Viu Tony espiando por trás da esquina, e seu sorriso vacilou ao notar o bico em seu rosto e as lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Ei, Tony, o que foi? Perguntou ela, preocupada, jogando o livro de lado e correndo até ele. Ela o puxou para o sofá e o sentou ao seu lado. Sem dizer uma palavra, Tony enterrou o rosto em sua barriga, envolvendo-a pela cintura com os braços. Melissa olhou para ele com um sorriso afetuoso. Ela sabia que provavelmente não deveria achar aquilo fofo, mas não conseguia evitar adorar mimá-lo daquela forma. Passando os dedos delicadamente pelos cabelos dele, ela perguntou, deixe-me adivinhar, você está se sentindo culpado? Tony assentiu sem hesitar, aconchegando-se ainda mais perto dela. Você se divertiu? Perguntou Melissa, mexendo-se um pouco e brincando com o cabelo de Tony. Tony assentiu com a cabeça sem dizer nada. Você se sentiu culpado porque se divertiu? Provocou Melissa, com os lábios se curvando em um sorriso divertido. Tony inclinou a cabeça de um lado para o outro, incerto. Entendo mais ou menos, né? Disse Melissa, franzindo a testa pensativa. Foi porque você me viu esperando? Tony assentiu imediatamente com a cabeça, fazendo o sorriso de Melissa se alargar ainda mais. Ela se inclinou e lhe deu um beijo suave na cabeça. Você é simplesmente a coisa mais fofa do mundo, sabia? Eu entendo que você sentiu empatia por mim, me vendo esperar daquele jeito, disse Melissa, acariciando o cabelo dele.
Mas, sinceramente, não precisa. O que você acha que eu estou sentindo? Não chega nem perto do que eu realmente estou sentindo. E o que você está sentindo? Murmurou Tony contra a barriga dela. Sinceramente, estou morrendo de curiosidade. Melissa sorriu. Estou louca para saber como foi seu encontro. Tony, preciso de todos os detalhes picantes. Essa é uma pergunta capciosa? Perguntou Tony, ainda com a voz abafada, enquanto teimosamente mantinha o rosto escondido. Melissa suspirou, meio divertida, meio exasperada. Tony, acredite ou não, eu estou do lado vencedor dessa situação. Tony ergueu um olho para ela. Como assim? Um sorriso travesso se espalhou pelo rosto de Melissa enquanto ela se inclinava e sussurrava sedutoramente em seu ouvido, depois do seu encontro com a Momo. Não é com ela que você volta para dormir. Sou eu. E adivinha quem aproveita toda essa excitação acumulada depois do seu encontro? Eu. Ela deu um tapinha carinhoso na cabeça dele enquanto Tony apenas a encarava, atônito e em silêncio, enquanto ela acrescentava. Claro, Momo teve um dia agradável com você, mas quem realmente ganha sou eu. Uma das melhores transas da minha vida. Às vezes, as mulheres me assustam, pensou Tony, cautelosamente, enquanto encarava o sorriso doce e vitorioso de Melissa. Resignado, ele afundou o rosto ainda mais na barriga dela. Então você só me quer, pelo meu corpo. Todo mundo fala dos benefícios de ser bonito, mas ninguém nunca te avisa sobre os malefícios. Melissa riu, olhando para ele com ternura. Está se sentindo melhor? Um pouco. Tony murmurou. É que, quando eu te vi esperando lá, sozinha, eu me senti muito culpado, e eu... SHHH, Melissa o silenciou, colocando delicadamente um dedo sobre seus lábios. Não precisa. Mas logo em seguida, o humor dela mudou, e ela agarrou a gola da camisa dele enquanto sacudia levemente. No entanto, o que eu preciso é que você compartilhe. Estou morrendo de curiosidade. Me conte tudo logo. Tudo bem, tudo bem. Tony riu, desistindo. Bem, tudo começou quando eu acordei. Melissa respondeu com a maior naturalidade. Tudo bem, agora você está só me zoando. Tony riu ainda mais alto antes de finalmente ceder e começar a contar a ela. Então, primeiro estávamos à beira-mar. Ah, que fofo. Melissa suspirou. Então fomos para Paris, como criminosos de guerra internacionais. Hehehe, eu queria ter visto a cara dela. Melissa deu uma risadinha. Tony então descreveu a dança no topo da Torre Eiffel, que culminou no beijo, e Melissa praticamente gritou. Meu Deus, isso é tão romântico. Então, com um sorriso provocador, ela acrescentou. Uau, que ousado. E vocês dois realmente não transaram depois de algo tão intenso? Ela gargalhou ao ouvir falar da queda. Mas para eu aproveitar então. Você tem um problema sério, Melissa, disse Tony, balançando a cabeça. Melissa deu um sorriso malicioso. É melhor nos apressarmos. A prova escrita é amanhã. Se começarmos agora, talvez tenhamos tempo de dormir alguns minutos. Alguns minutos? Por quanto tempo você pretende ficar? Diga-me você, gostosão, provocou Melissa, deslizando o dedo pela mandíbula dele. Só de ouvir falar do seu encontro com a Momo já me deixou toda arrepiada. Melissa, precisamos mesmo que você procure ajuda profissional, disse Tony, com a maior seriedade. Capítulo 212. Prova escrita de meio de semestre. Ponto de vista em terceira pessoa. Tony e Melissa estavam sentados em seus lugares na sala de aula, ambos com uma aparência drasticamente diferente de como costumavam ser. A pele de Melissa praticamente cintilava sob as luzes da sala de aula, seu rosto irradiando vitalidade e satisfação. Ela ostentava um sorriso radiante, quase etéreo, e toda a sua presença emanava uma aura de puro contentamento. Sua postura era impecável, sentada ereta com a graça e a elegância de uma dama da alta sociedade. Tony, no entanto, suas bochechas estavam encovadas, seus olhos fundos com olheiras profundas e pesadas. Seu cabelo era um caos, espetado em ângulos estranhos como se ele tivesse lutado contra um furacão e desistido no meio do caminho. Era óbvio para qualquer um que Tony Stark estivesse funcionando apenas na reserva. Um pequeno suspiro, quase derrotado, escapou de seus lábios, como se um pedaço de sua alma estivesse vazando a cada respiração. A única razão pela qual ainda estou vivo é porque sou praticamente um supersoldado. Pensou Tony amargamente enquanto deixava sua testa cair sobre a mesa com um baque surdo e alto. Enquanto Tony se afundava em seu cansaço, Melissa permanecia imaculada e serena, praticamente olhando para ele com uma pena divertida. Logo, os alunos começaram a entrar na sala, alguns praticamente correndo pela porta, desesperados para não se atrasarem para as provas escritas do meio do semestre. Os assentos se encheram rapidamente e a conversa nervosa aos poucos foi se transformando em um silêncio ansioso enquanto todos se preparavam. Assim que a sala de aula ficou completamente vazia, o Sr. Aizawa entrou arrastando os pés, com a mesma expressão de desinteresse de sempre. Sem mais delongas, começou a distribuir grossos cadernos de provas com as respectivas folhas de respostas para cada aluno. Tony recostou-se preguiçosamente na cadeira, girando a caneta sobre o dedo indicador a uma velocidade tão alta que tudo ficou borrado. Sinceramente, eu poderia terminar isso em 5 minutos. Mas e depois? Eu ficaria aqui morrendo de tédio. Decidido a não ter pressa, Tony abriu a prova casualmente e começou a responder em um ritmo tranquilo, meio divertido com a simplicidade ridícula das perguntas para ele. Infelizmente, sua atitude relaxada e indiferente teve um efeito muito diferente no resto da turma. Se ele está com dificuldades, quão incrivelmente difícil é este teste?
O pensamento compartilhado ecoou na mente de quase todos os alunos, e a ansiedade deles disparou enquanto lançavam olhares furtivos para o progresso incomumente lento de Tony. Alguns já cogitavam se abandonar os estudos seria uma opção viável. Contudo, para surpresa de todos, ao analisarem a prova, perceberam que as questões eram, na verdade, bastante fáceis. De fato, a maior parte do conteúdo era matéria que haviam revisado minuciosamente durante as sessões de estudo com Momo e os outros. Um alívio tomou conta da sala como uma onda, e a tensão diminuiu a ponto de alguns esboçarem pequenos sorrisos. Aos poucos, um a um, os alunos se levantaram e entregaram as provas concluídas, colocando-as cuidadosamente sobre a mesa de Aizawa antes de retornarem aos seus lugares. Quando Tony finalmente se aproximou para entregar sua prova, Aizawa ergueu uma sobrancelha e se inclinou ligeiramente para a frente. Falando em voz baixa para não perturbar os outros, disse, é estranho. Eu esperava que você fosse o primeiro a terminar, não um dos últimos. Tony deu um sorriso preguiçoso e travesso e respondeu, eu estava entediado. Resolvi ver como era ser estúpido pela primeira vez. Ele largou a prova na mesa e voltou para o seu lugar despreocupadamente. Vá morrer, seu desgraçado. Os gritos uníssonos e silenciosos daqueles que ainda rabiscavam freneticamente em seus papéis ecoavam pela sala. Cada pessoa amaldiçoando Tony mentalmente à sua maneira, única e furiosa. Antes que percebessem, o dia letivo chegou ao fim, juntamente com as provas do meio do semestre, deixando para trás uma sala de aula cheia de alunos exaustos. O dia seguinte, porém, parecia ainda mais distante em suas mentes, os exames presenciais. Enquanto Tony saía, ele passou o braço casualmente pelo ombro de Denki e perguntou, então, ninguém topa um treino de última hora? Denki balançou a cabeça com um sorriso sem graça. Não, cara, combinamos de pegar leve hoje. Se nos esforçarmos demais agora, podemos acabar prejudicando nossas chances amanhã. Melhor descansar e chegar com energia de sobra. Tony deu uma risadinha, acenando com a cabeça em aprovação. Uma jogada inteligente, na verdade. Bom, então, desejo-lhes toda a sorte. Ele deu um tapinha no ombro de Denki antes de seguir em direção ao estacionamento. À sua espera estava a sua amada motocicleta. Com um salto casual, ele montou nela e ligou o motor. Momo, parecendo um pouco envergonhada, mas determinada, subiu no banco atrás dele, envolvendo-o pela cintura com os braços num aperto firme, porém tímido. Seu rosto estava levemente corado, mas ela não disse nada, concentrada apenas na viagem que a aguardava. Entretanto, Melissa já liderava o caminho para fora, sua própria bicicleta rugindo à frente enquanto Tony a seguia de perto, o trio retornando para a segurança de casa. Tony estava esparramado no sofá, com uma perna cruzada casualmente sobre a outra, uma almofada macia no colo e vários petiscos empilhados em cima. Ele mastigava distraidamente enquanto relaxava, parecendo completamente à vontade. Do outro lado da mesa, sentadas com certa rigidez no sofá oposto, estavam Melissa e Momo. Ambas as garotas exibiam expressões que oscilavam entre o constrangimento e a expectativa enquanto aguardavam o veredito final de Tony. Limpando a garganta e endireitando-se ligeiramente, Tony disse, antes de mais nada, precisamos ter uma conversa séria sobre como nosso relacionamento vai funcionar. Como ele será, como funcionará e, mais importante, as regras que todos concordaremos em seguir para garantir que ele dure. Ao terminar de falar, ele jogou uma uva para o ar casualmente e a pegou suavemente com a boca. Um gesto quase provocativamente despreocupado em comparação com a seriedade da conversa. Momo se mexeu um pouco, seu olhar se voltando para Melissa. Após um momento de hesitação, perguntou suavemente, eu nunca te perguntei, como você se sentiu em relação a tudo o que aconteceu ontem? Você não está chateada, está? A expressão de Melissa suavizou-se imediatamente. Ela estendeu a mão e colocou-a no ombro de Momo, num gesto reconfortante, seus olhos azuis brilhando com sinceridade. Honestamente, Momo, sou incrivelmente grata a você. Mais do que consigo expressar. O quê? Momo pescou, genuinamente surpresa e confusa com a resposta sincera. Ela estava prestes a insistir no assunto, mas Tony, pressentindo a conversa que se seguiria, rapidamente a interrompeu para reconduzir o papo ao assunto principal. Muito bem. Sobre o relacionamento. Disse Tony, batendo palmas uma vez para enfatizar. Melissa, percebendo a intenção de Tony, assentiu com entusiasmo. Certo, certo. Então, só para deixar claro desde o início, Momo e eu não temos nenhum envolvimento romântico. Sem ofensas, Momo, mas eu simplesmente não curto garotas assim. Nenhum pedido atendido, disse Momo rapidamente, dando um pequeno sorriso nervoso. Suas bochechas coraram levemente enquanto ela olhava timidamente para Tony. Afinal, quem eu amo é o Tony. Melissa deu um sorriso travesso, o brilho da brincadeira iluminando seu rosto. Embora, eu não me importaria nem um pouco com homenagem a Trois entre nós de vez em quando. O rosto de Momo ficou vermelho como um tomate, a pobre garota praticamente fervendo de vergonha, enquanto Tony apenas lançou um olhar longo e desinteressado para Melissa antes de balançar a cabeça em exasperação. Melissa, nós acabamos de sair no nosso primeiro encontro. Vamos com calma, tá? Melissa piscou para ele. Nós transamos no nosso primeiro encontro, disse ela sem rodeios com uma expressão impassível. Tony virou o rosto, resmungando baixinho. Somos americanos. É diferente. Momo parecia querer afundar no sofá de tanta vergonha alheia, mas Melissa ainda não tinha terminado. Ela arqueou uma sobrancelha para Tony. E o que exatamente isso quer dizer?
Tony suspirou profundamente antes de explicar. Significa, bem, culturalmente o Japão é muito mais reservado em relação a esse tipo de coisa. Demonstrações públicas de afeto, relacionamentos, até mesmo conversar sobre essas coisas. É tudo muito mais privado. É por isso que com a Momo estou indo devagar. Sem pressa para nada importante. Vamos no ritmo que for confortável para ela. O coração de Momo se encheu de emoção com as palavras de Tony. Ela o olhou com pura gratidão, o reconhecimento brilhando em seus olhos e um sorriso suave e terno nos lábios. Tudo bem, concordou Melissa, dando de ombros com um sorriso sem graça. Ela percebeu que Momo apreciou o cuidado que Tony estava tendo e decidiu deixar o assunto para lá por enquanto. Tony assentiu com a cabeça, aliviado por o assunto delicado ter sido encerrado, e olhou para as duas garotas seriamente. Para que esse relacionamento realmente funcione, a coisa mais importante será a comunicação e a honestidade. Se alguma de vocês se sentir insatisfeita ou desconfortável com algo, qualquer coisa, vocês precisam me dizer. Eu sou muitas coisas, mas vidente não é uma delas. Momo deu uma risadinha suave e provocou. Mas certamente alguém como você poderia inventar algo que te tornasse vidente, não é? Tony bufou, revirando os olhos em tom bem-humorado. Se eu me esforçasse de verdade, talvez. Mas não é essa a questão. Vocês dois entenderam o que eu quis dizer, não é? As duas meninas assentiram imediatamente com expressões sérias. Bem, a comunicação é a base de qualquer relacionamento saudável, romântico ou não. Não é só no nosso, acrescentou Melissa, exibindo um sorriso torto. Eles passaram a hora seguinte em uma conversa surpreendentemente madura e aberta. Cada um expôs suas expectativas pessoais, suas esperanças, seus limites pessoais e até mesmo algumas regras leves sobre o que fazer e o que não fazer. Discutiram tudo, desde necessidades emocionais até objetivos futuros, construindo uma base sólida e genuína para seu relacionamento não convencional. Quando finalmente encerraram a conversa, Tony recostou-se no sofá com um suspiro de satisfação, sentindo-se mais leve por ter esclarecido tudo tão completamente. Então, Melissa quebrou o silêncio confortável com um sorriso travesso. E agora? Estamos oficialmente namorando? Acho que deveria ter mais cerimônia ou algo assim. Tony zombou. O que você espera que a gente junte as mãos no meio e grite viva, para oficializar a união ou algo assim? O rosto de Melissa corou levemente. Sabe de uma coisa? Sim, eu sei. Antes que Tony pudesse protestar, Melissa inclinou-se dramaticamente para frente, colocando a mão no centro da sala. Vamos oficializar isso, declarou ela com ousadia. Tony a encarou com uma expressão impassível. Não vou fazer isso. Rápida como um raio, Melissa se virou para Momo com um sorriso provocador. Você ouviu isso, Momo? Ele não quer oficializar. Acho que ele só quer que você seja sua amante ou concubina. Momo, corando intensamente mas rindo timidamente, colocou a mão sobre a de Melissa sem hesitar, olhando para Tony com olhos expectantes. Tony gemeu alto, cobrindo o rosto com uma das mãos antes de murmurar. Vocês duas são tão estranhas. Só quero que isso fique registrado. Apesar disso, resmungando o tempo todo, ele estendeu a mão e colocou a sua sobre a deles. Com um sorriso travesso, Melissa fez a contagem regressiva, apontando a mão para baixo. 1, 2, 3. Melissa ergueu as mãos para o ar ao mesmo tempo e gritou. É oficial. Viva! Tony fez uma careta visível diante da cafonice do momento, cobrindo o rosto como se estivesse fisicamente ferido. Isso foi incrivelmente brega, murmurou ele. Tanto Melissa quanto Momo caíram na gargalhada, dando risadinhas incontroláveis ao verem a expressão de dor de Tony. Capítulo 213. Exame prático parte 1. Ponto de vista em terceira pessoa. Que comecem os exames práticos, anunciou o diretor Nezu com entusiasmo, exibindo um largo sorriso e fazendo sinal de paz enquanto piscava para os alunos reunidos. Seu semblante alegre contrastava fortemente com sua aparência, ainda estranha para alguns, agora que ele estava na mesma altura dos olhos do restante do corpo docente. Graças a Tony e ao presente que este lhe ofereceu. Apesar da mudança, a energia de Nezu continuava contagiante. Os alunos cochichavam entre si, com os olhos ocasionalmente desviando-se para o diretor, que antes era baixinho, mas agora já não era tão baixinho assim. Aizawa parecia tão indiferente como sempre. Seu olhar cansado percorreu a turma, que já estava vestida com seus trajes de herói, todos exceto Tony e Melissa, que podiam invocá-los com um simples pensamento. Cruzando os braços, dirigiu-se a eles com frieza. Você ainda pode reprovar neste exame, avisou ele. Se quiser participar do campo de treinamento, não estrague tudo. Não hesitarei em reprová-lo. Girou piscou, olhando em volta para a fila de instrutores. Isso não é praticamente toda a equipe? Perguntou sem jeito, começando a contar baixinho. Aizawa suspirou, já prevendo o que aconteceria. Conhecendo vocês, provavelmente andaram bisbilhotando, importunando as pessoas em busca de pistas. Talvez achem que têm uma vaga ideia do que vai acontecer. Ah, nós já sabemos o que vai acontecer. Mina interrompeu com um sorriso radiante. Vamos lutar contra vocês, não é? Seguiu-se um silêncio. Não um silêncio de espanto, mas sim um silêncio constrangedor e resignado. Aizawa, Nezu, Present Mickey e All Might se viraram lentamente para encarar um aluno em particular. Tony Stark fez uma saudação irônica, dando um tapinha de brincadeira na lateral da cabeça e mostrando a língua. Hehehe, disse ele, sem demonstrar nenhum remorso. A turma irrompeu em risinhos abafados, mal conseguindo conter o riso. Aizawa apertou a ponte do nariz e gemeu. Tony, o que combinamos de invadir os sistemas da escola?
Tony endireitou-se e respondeu num tom fingidamente sério, fazer isso com moderação. Não foi nada disso que discutimos, murmurou Aizawa, já se arrependendo da conversa. Desculpe, suspirou Tony dramaticamente, mas é fácil demais. Um arrepio percorreu alguns dos professores mais familiarizados com tecnologia, que estavam mais cientes da robustez dos sistemas de segurança. Este lugar tem o melhor sistema de segurança do mundo, pensaram muitos deles nervosos. Nezu deu um suspiro teatral e balançou a cabeça, claramente desapontado. Eu realmente esperava ver seus rostinhos ansiosos quando revelássemos a reviravolta. Ah bem, acrescentou fazendo beicinho, a surpresa foi arruinada. Todos trocaram sorrisos sem graça, a atmosfera ficou mais leve por um instante, até que o tom de Nezu mudou. Mas sim, como você já deve ter adivinhado, este exame não será contra os robôs de combate usuais. De agora em diante, vamos nos concentrar em cenários realistas e dinâmicos, cenários que simulam batalhas reais contra oponentes vivos e inteligentes. Daqui para frente é sangue contra sangue. Uma tensão silenciosa se espalhou pelo ar. Vocês vão formar duplas e enfrentar um membro do nosso corpo docente, continuou Nezu, gesticulando em direção à fileira de professores. Seus parceiros e oponentes já foram definidos. Levamos em consideração diversos fatores, seus estilos de luta, suas notas, seu trabalho em equipe, suas individualidades e seus equipamentos. Seus olhos se voltaram brevemente para Tony e Melissa. Cada detalhe foi analisado. Os alunos se inclinaram para a frente, ouvindo atentamente. Então, disse Nezu, levantando as mãos e batendo palmas, sem mais delongas. Espere, interrompeu Tony, levantando a mão. Nezu piscou. Sim, Tony. Acabei de contar o número de professores aqui. Só tem 10. Com tantos de nós, não deveria haver pelo menos 11 oponentes? Perguntou Tony, curioso. Os olhos de Nezu brilharam. Fico feliz que você tenha notado. Um murmúrio baixo se espalhou entre os estudantes. Veja bem, começou Nezu, por mais que eu deteste admitir. Eu sabia que minha equipe teria dificuldades para enfrentar você, Tony. Para ser honesto, não acho que eles tenham muita chance. Tony coçou a nuca, fingindo timidez. Ah, você vai me fazer corar. Por isso, continuou Nezu com um sorriso misterioso, eu pedi um favor especial. De repente, o ar mudou. A temperatura aumentou. O quê? Denki murmurou, puxando a gola da camisa. Sou só eu, ou está ficando quente aqui? O calor aumentou, fazendo com que o suor se acumulasse nas testas. Até mesmo o metal de alguns trajes de heróis começou a incomodar. Então, passos pesados ecoaram pelo pátio. Chamas dançavam no ar enquanto uma figura imponente caminhava pela multidão como um gigante flamejante. Fogo emanava de seus ombros e botas, e um bigode espesso e flamejante brilhava intensamente em seu rosto. Seu traje azul escuro cintilava com o calor, acentuado por motivos de chamas vermelhas e laranjas que pulsavam como uma batida de coração. Todos ficaram olhando fixamente. Até Tony ficou olhando incrédulo. Os olhos de Todoroki se arregalaram enquanto ele sussurrava, pai? E então, em uníssono, a turma irrompeu em aplausos. Endeavor? Endeavor avançou, a aura flamejante ao redor de seu corpo lançando ondas de calor pela área. Ao se juntar aos outros professores, suas botas pesadas ecoaram pelo chão, cada passo atraindo olhares. Seus intensos olhos azuis examinaram a multidão de alunos com um olhar calculista, analisando sua postura, confiança e fraqueza sem dizer uma palavra. Finalmente ele parou e cruzou os braços, o fogo ao seu redor crepitando levemente como se reagisse ao seu humor. Tony cobriu a boca, sem conseguir conter o largo sorriso que se espalhou pelo seu rosto. Ah, isso ficou 100 vezes melhor, murmurou com os olhos brilhando de expectativa. Primeira partida, anunciou Aizawa, sua voz cansada agora carregada de um toque de entusiasmo. Todoroki e Aoyorozu, vocês vão enfrentar a mim. Seus olhos negros como azeviche de repente adquiriram um tom vermelho ameaçador sob seus cabelos desgrenhados, enquanto ele lançava aos dois alunos um sorriso raro e perturbador. Arrepios percorreram a espinha de vários alunos próximos. Todoroki deu um passo à frente, inspirando profundamente, com os olhos alternando entre Aizawa e Endeavor. E Aoyorozu olhou para ele, preocupada, mas logo assumiu uma expressão séria. A seguir, Midoriya e Shield, continuou Aizawa, examinando a multidão. E seu oponente é... Eu, anunciou All Might com entusiasmo estrondoso. Seu sorriso característico irradiava poder enquanto uma onda de pressão preenchia o campo de treinamento, sua aura avassaladora fazendo o chão parecer um pouco mais pesado. Incrível! Exclamou Melissa com os punhos cerrados de tanta empolgação. Midoriya, no entanto, empalideceu. Ele engoliu em seco, seus membros tremendo enquanto sua boca se abria ligeiramente. All Might, ele gaguejou. Melissa deu-lhe um tapa forte nas costas, fazendo-o saltar para a frente com um grito. Vamos lá, seja homem, disse ela praticamente vibrando de excitação. Não me atrapalhe. Sempre quis lutar com tudo contra o tio Might. Midoriya tentou controlar a respiração enquanto assentia rigidamente, ainda visivelmente abalado. Em seguida, Stark Bakugo declarou Aizawa consultando sua prancheta. O quê? Gritaram os dois em uníssono, com incredulidade e irritação estampadas em seus rostos. Suas cabeças se viraram uma em direção à outra. Por que diabos eu fui colocado para fazer par com ele? Rosnaram em uníssono. O momento ficou pairando no ar de forma estranha antes que eles processassem o eco, ambos fazendo caretas. Aff, por que você está reclamando? Tony respondeu rispidamente de braços cruzados. Você deveria estar me agradecendo.
Comigo te carregando, a vitória está praticamente garantida. Você só vai me atrasar, se é que vai fazer alguma coisa. Seu desgraçado. Bakugo explodiu, suas mãos fascando. O único que está atrapalhando alguém é você, seu arrogante aspirante a valentão. Se vocês dois não pararem de brigar e trabalharem juntos de verdade, não terão a menor chance de passar neste exame, disse Endeavor friamente, com um olhar duro e autoritário. Os dois garotos voltaram sua ira para o imponente herói profissional, encarando-o com igual intensidade. Tony deu um passo à frente, inclinando a cabeça com arrogância. Mesmo com essa pessoa que parece uma bomba relógio ambulante, eu poderia te derrotar com uma mão amarrada nas costas. Quem você pensa que é para me chamar de estorvo, seu figurante sem individualidade? Gritou Bakugo. E nem pensar que eu preciso de um aliado para te derrotar. Eu não preciso de ninguém para derrubar o herói número 2. A tensão entre os três era palpável. Faíscas de calor, literal e metaforicamente, crepitavam no ar enquanto se encaravam, sem que nenhum deles recuasse. All Might inclinou-se ligeiramente em direção a Nezu, falando em tom baixo. Temos certeza de que foi uma boa ideia envolver Endeavor nisso? Nezu, ainda forçando um sorriso otimista, com gotas de suor escorrendo pela testa dentro da armadura, murmurou. No começo eu tinha certeza. Agora, estou começando a ter dúvidas muito sérias. Capítulo 214, Exame Prático Parte 2. Ponto de vista em terceira pessoa. Tony e Bakugo estavam sentados em silêncio em lados opostos de um ônibus grande e barulhento, dirigido por ninguém menos que o próprio herói das chamas, Endeavor. Era uma cena bizarra que Tony jamais imaginaria existir em qualquer linha do tempo. Um herói profissional de alto nível atuando como motorista particular deles até um local de exame. Tony encostou-se à janela, braços cruzados, o olhar vago enquanto pensamentos fervilhavam em sua mente. O silêncio entre ele e Bakugo era denso, mas não era fruto de tensão, apenas de desinteresse mútuo na conversa. Cada um estava absorto demais em seus próprios pensamentos para se importar com o outro. A maioria dos outros não mudou muito, pensou Tony, olhando para o teto. Mas por razões completamente diferentes das que eu esperava. Aizawa vai ter uma surpresa se ainda acha que Momo é só mais uma personagem de suporte que depende da sua individualidade. Vai ser divertido ver isso. Com um sutil comando mental, ele ordenou, sexta-feira, grave todas as sessões de combate de hoje. Quero todos os ângulos, envie-me assim que terminar. Seu assistente de inteligência artificial deu uma confirmação silenciosa que só ele podia ouvir. O ônibus parou bruscamente, tirando Tony de seu devaneio. Eles haviam chegado. Lá fora, uma enorme cidade simulada os aguardava, um campo de batalha urbano com arranha-céus imponentes e ruas vazias. Foi construída para imitar uma metrópole moderna, completa com vielas, telhados e obstáculos industriais. Um cenário perfeito para um exame de combate. Endeavor foi o primeiro a sair do veículo, suas botas batendo com força no asfalto. Bakugo seguiu, sua expressão indecifrável, mas o corpo tenso de expectativa. Tony saiu por último, com as mãos nos bolsos ao descer do ônibus e observar o campo de batalha à frente. O segundo melhor herói profissional se virou para encará-los, chamas tremulando em sua barba e ombros enquanto cruzava os braços. Sua expressão era tão ardente e intensa como sempre. Pelo que me foi informado, começou Endeavor, com sua voz grave e imponente. Este exame visa testar tanto sua eficácia em combate quanto sua capacidade de tomar decisões. Você terá exatamente 30 minutos para me deter com estas. Ele ergueu 2 pares de algemas padrão de herói, ou escapar da área enquanto eu o impeço de fazê-lo. Ele jogou um par de algemas para cada um deles. Tony pegou a sua com um movimento casual do pulso, enquanto Bakugo agarrou a sua no ar com um leve rosnado. Fugir não é uma opção, murmurou Bakugo, com a voz carregada de desdém. Endeavor ignorou o comentário. Como vocês são estudantes e eu sou um profissional, as condições foram ajustadas a seu favor. Usarei algemas com peso, ele tirou grossas algemas de metal revestidas com uma liga densa, para dobrar metade do meu peso corporal, restringindo minha mobilidade e força. Antes que pudesse terminar de prendê-los, Tony ergueu a mão. Seu traje de metal líquido escorreu por seus braços como mercúrio e com um pulso de eletromagnetismo, ele arremessou as algemas das mãos de Endeavor, fazendo-as cair no chão a vários metros de distância com um estrondo ensurdecedor. Não há necessidade disso, disse Tony, com os olhos semicerrados e a voz firme, repleta de confiança. Se conter só vai te atrapalhar. Queremos você com toda a sua força. Bakugo assentiu com a cabeça, um sorriso malicioso curvando seus lábios. Não nos insulte agindo como se precisássemos de uma desvantagem só para acompanhar. Eu quero uma luta de verdade. Endeavor encarou os dois por um longo momento. Agora entendo por que vocês dois foram colocados juntos. Ambos são arrogantes, imprudentes. Vocês presumem ter força sem saber o que é o verdadeiro poder. A armadura de Tony ativou-se completamente, o metal líquido escorrendo por seu corpo até que apenas seu rosto permanecesse visível. Seus olhos brilharam fracamente, e os repulsores em suas palmas ganharam vida. Talvez isso seja verdade para ele, disse Tony, acenando com a cabeça na direção de Bakugo, mas não para mim. Eu não ajo por arrogância. Eu ajo por convicção. Eu sei qual é o meu lugar neste mundo. Eu conheço as minhas capacidades. Eu não subestimo a oposição, mas também não me subestimo. Bakugo o encarou com raiva, faíscas crepitando em suas palmas. Você tem algum problema comigo ou algo assim? Você está sempre falando besteira como se tivesse algo a provar.
A fumaça começou a se enrolar entre os dedos de Bakugo enquanto sua individualidade começava a se ativar, mas Endeavor levantou a mão, impedindo de intensificar ainda mais as coisas. Chega! Como eu disse, este exame serve para avaliar sua capacidade de tomar decisões. Você já fez sua escolha, sem restrições. Para mim, está ótimo, disse ele virando-se. Eu não pretendia me conter de qualquer forma. Dito isso, ele começou a caminhar em direção ao centro da cidade simulada, com chamas seguindo como um aviso. Quando Tony e Bakugo entraram juntos na cidade, a tensão entre eles fervilhava logo abaixo da superfície. Tony olhou para ele. Então, que tal tornarmos isso interessante? Bakugo virou levemente a cabeça, sua carranca retornando. Que diabos você quer dizer com interessante? Tony deu um sorriso irônico. Vamos ser realistas. Não vamos formar uma equipe. Nossos egos jamais permitiriam. Então, em vez de fingirmos que vamos cooperar, vamos competir. Vamos ver quem consegue causar mais estrago. Quem consegue levar o Endeavor ao limite. Quem consegue capturá-lo de verdade. Bakugo não respondeu de imediato. Seus punhos se fecharam levemente enquanto ele ponderava sobre o assunto. Então, o que o vencedor ganha, já que isso é para ser uma competição? Perguntou Bakugo, com os braços cruzados e os olhos semicerrados em ceticismo. Tony deu um sorriso de canto, a expressão tão afiada quanto o brilho em seus olhos. Eu mesmo melhorarei seu traje de herói se você vencer. E sejamos honestos, pode me detestar o quanto quiser, mas você sabe que um traje construído por mim seria um divisor de águas absoluto. Bakugo soltou um rosnado baixo, claramente irritado, mas seu interesse foi despertado. A ideia de ter um traje personalizado de Tony Stark, por mais que ele o irritasse, era tentadora demais para ignorar. Desgraçado convencido, murmurou entre dentes. Então, com um olhar penetrante, perguntou: e o que você ganha com tudo isso? A satisfação pura e genuína de ver você perder a cabeça e ficar completamente louco, obviamente, respondeu Tony com uma risada, a voz carregada de malícia. Bakugo rosnou, desferindo um rápido golpe de costas na direção da cabeça de Tony. Tony se esquivou com facilidade, ainda rindo. Seu desgraçado. Antes que a situação pudesse se agravar ainda mais, uma voz alta ecoou por todos os alto-falantes do campo de batalha. Todas as unidades em posição? É agora ou nunca que comece o exame final para os alunos do primeiro ano da UA-High. O ar entre Tony e Bakugo explodiu numa onda de choque de calor e força cinética bruta quando eles se lançaram para frente no exato momento. Nenhum dos dois disposto a dar ao outro sequer um milésimo de vantagem. A explosão da sua partida estilhaçou as janelas de todos os prédios próximos. O capacete de Tony encaixou-se perfeitamente em sua cabeça, o visor acendendo instantaneamente. Em perfeita sincronia, os dois decolaram em direção ao céu, suas trajetórias riscando o ar como cometas gêmeos. E então, quase como um só, rugiram em feroz desafio. É minha por Endeavor. O campo de batalha tremia sob a velocidade e a intensidade deles. Por onde passavam, ondas de choque e estilhaços de vidro marcavam seu rastro. Mas, de repente, alertas piscantes surgiram na tela de Tony, acompanhados pela voz urgente de Friday. Atenção! Ameaça vinda de cima! Os olhos de Tony se voltaram para cima, bem a tempo de ver uma figura enorme descendo como um meteoro envolto em chamas fumegantes. Endeavor caindo rapidamente, seu corpo irradiando calor letal. Tony não disse nada nem deu qualquer aviso, apenas instintivamente disparou seus repulsores e foi lançado para trás com toda a força disponível. Bakugo, percebendo o movimento de Tony, imitou, impulsionando-se para longe em uma explosão concentrada. Uma fração de segundo depois, Endeavor se chocou contra o solo entre eles com um impacto colossal. A força descomunal da aterrissagem abriu uma cratera na terra, e a explosão de calor vaporizou os destroços, envolvendo a área em um inferno giratório. Quando a fumaça e as chamas começaram a dissipar, Endeavor estava de pé, imponente, no centro da destruição que causará, silencioso, imóvel e absolutamente aterrorizante. Chamas dançavam ao seu redor como espíritos furiosos, e a intensidade do calor distorcia o ar. Ele não disse nada, mas seus olhos azuis frios e penetrantes se fixaram em Tony e Bakugo, sem piscar. O verdadeiro exame tinha acabado de começar. Capítulo 215, Exame Prático Parte 3. Ponto de vista em terceira pessoa. Você deveria ter acertado o ataque. Tony gritou provocativamente, sua voz ecoando pelas muralhas da cidade em ruínas. Ao ouvir suas palavras, os reatores arc incandescentes embutidos em sua armadura começaram a cintilar com tonalidades mutáveis, passando do seu azul calmo habitual para um rosa flamejante, quase ameaçador. A própria atmosfera pareceu reagir quando ele ergueu o braço, com a palma da mão apontada para frente em sinal de autoridade. Desta vez, em vez de gerar energia de repulsão bruta, o reator começou a converter essa energia em gravitons concentrados, partículas que dobravam a própria gravidade à sua vontade. Num piscar de olhos, Tony liberou um pulso repulsivo massivo em uma explosão circular da palma da mão. A força descomunal estilhaçou a rua sob seus pés, lançando asfalto e destroços em todas as direções. Endeavor, atingido pelo raio de impacto, foi arremessado para trás com tamanha velocidade que até mesmo o rastro de chamas deixado por ele se extinguiu no ar como velas em um furacão. Não fique no meu caminho, avisou Tony friamente, voltando seu olhar para Bakugo. Então, sem hesitar, ele liberou a mesma força repulsiva das solas dos pés.
Seu corpo ficou sem peso, disparando para o céu como um míssil, em direção a Endeavor com uma velocidade aterradora. Endeavor deslizou pelo asfalto quebrado, suas botas abrindo sulcos profundos no concreto enquanto ele parava. Rangendo os dentes, deu um passo à frente e se agachou. Chamas se alastraram ao redor de seus braços e pernas enquanto ele se preparava para enfrentar Tony de frente. Assim que Tony diminuiu a distância, Endeavor rugiu e desferiu um poderoso soco em arco ascendente. Seus nós dos dedos em chamas encontraram o torso metálico de Tony com um impacto estrondoso. Tony, com a mão ainda estendida em direção ao rosto de Endeavor, resistiu à força do golpe. Uma enorme onda de choque explodiu do impacto, sacudindo a cidade como um mini terremoto. Prédios tremeram. Janelas de vidro se estilhaçaram em uma cascata de fragmentos. Paralelepípedos desmoronaram. A rua ficou quase irreconhecível sob a força do impacto. Mas em meio à nuvem de poeira e fogo, Tony rompeu para frente, completamente ileso, carregando Endeavor pela cabeça. A liga de Vibranium Proto-Adamantium de sua armadura absorveu o impacto da onda de choque, tornando-a ineficaz. Com um rugido, Tony arremessou Endeavor para o céu como um boneco de pano. Endeavor girou no ar, recuperando o controle com a precisão aprimorada por anos de batalha. Seus pés se incendiaram e com um estrondo trovejante, ele se lançou de volta em direção a Tony em uma labareda de calor escaldante. Seu corpo inteiro estava envolto em um manto de fogo infernal, sua determinação tão feroz quanto suas chamas. O reator no peito de Tony se moveu novamente, o brilho se transformando em um tom violeta profundo. A gravidade se distorceu ao seu redor. Os gravitons não eram mais repelidos, agora eram atraídos. Seus movimentos ficaram mais pesados, seus golpes mais mortais. O punho de Tony, pulsando com um brilho amplificado pela gravidade, puxou Endeavor em sua direção como um ímã. Pouco antes de seus golpes se chocarem, Endeavor agarrou a palma da mão de Tony com ambas as mãos e, com uma explosão de chamas, girou-as violentamente em um vórtice giratório de luz vermelha, roxa e prateada, uma dança caótica de fogo e tecnologia. Com um grito poderoso, Endeavor arremessou Tony com toda a sua força em direção a um arranha-céu imponente. Tony parou abruptamente, como se todo o impulso tivesse desaparecido, estilhaçando o vidro com um estrondo ensurdecedor. Os cacos caíram como diamantes verde-limão sob o sol da manhã. Não pensem que podem se esquecer de mim como se eu fosse um mero figurante. Bakugo rugiu de baixo, girando em direção à luta como um cometa envolto em fúria explosiva. Ele apareceu atrás de Endeavor, pronto para atacar. Mas Endeavor, apesar do caos, moveu-se como um verdadeiro herói profissional, fluido, preciso e brutal. Uma rajada de chamas o lançou para cima, escapando por pouco do ataque de Bakugo. Em um único movimento, Endeavor deu uma cambalhota no ar, flexionou os joelhos e desferiu um chute devastador direto na coluna de Bakugo. O golpe fez Bakugo despencar como um meteoro. Mesmo assim, seus instintos aguçados entraram em ação. Ele girou no meio da queda, estendeu a mão e liberou uma força explosiva para amortecer o impacto. Não foi o suficiente para escapar ileso, mas o manteve consciente por pouco. Tony viu sua chance. Ele avançou rapidamente, aparecendo de repente na frente de Endeavor. Suas palmas se juntaram em um gesto de falsa palma enquanto um largo sorriso se estendia por seu rosto. Pense rápido. Os reatores emitiram uma chama azul elétrica brilhante, pulsando com energia bruta. Tony liberou uma onda massiva de repulsão diretamente no peito de Endeavor. O herói foi lançado em espiral pelo céu, com os braços cruzados em defesa, antes de se chocar contra outro arranha-céu imponente. O prédio gemeu com a força do impacto, começou a inclinar-se e desabou sob o próprio peso. Uma nuvem de poeira se espalhou como uma tempestade, e a estrutura inclinou-se perigosamente para a frente. A palma da mão de Tony crepitou com eletricidade, arcos de relâmpagos azuis dançando entre seus dedos. Seu reator pulsou enquanto ele mudava para o modo eletromagnético. Com um grito que ecoou pela cidade, ele estendeu o braço e segurou o prédio no meio do desabamento. Eu sei que seu fogo queima mais forte do que isso, herói profissional. Tony berrou. Mostre-me seu verdadeiro poder. Com um esforço repentino, ele redirecionou o arranha-céu em queda e o fez desabar em direção a Endeavor, que estava parado no epicentro, com os olhos arregalados e os braços erguidos em choque. O prédio foi atingido como o martelo dos deuses. Mas pouco antes do impacto, uma nuvem de fogo nuclear explodiu para cima. Entulho se estilhaçou. Uma tempestade de fogo irrompeu no céu, queimando as nuvens e incendiando o ar. O prédio se desintegrou na explosão, fragmentos voando em todas as direções. Quando a fumaça se dissipou, Endeavor estava ensanguentado, mas em chamas, com o fogo envolvendo seus ombros e braços. Sangue escorria de sua testa, mas era instantaneamente vaporizado pelo calor que emanava de sua pele. Tony caiu na gargalhada. Isso aí, Endeavor. Era essa a reação que eu queria. Ele avançou como um jato, rindo enquanto ia. Vamos aumentar a aposta. Você não é o único que sabe controlar o fogo. Enquanto voava, os reatores ao seu redor mudaram de violeta para um vermelho alaranjado intenso e brilhante. Energia térmica percorreu seu traje, e fogo se acumulou em seus repulsores. Ele estendeu as duas palmas para a frente. Duas correntes concentradas de chamas irromperam, fundindo-se em um único feixe massivo, uma rajada de fogo tão focada que se assemelhava a um laser. Ela rugiu pelo ar, queimando em brasa enquanto avançava em direção a Endeavor. Ao avistar a explosão iminente, Endeavor agiu com a precisão e a velocidade de um guerreiro experiente. Seu punho se inflamou em uma torrente de fogo escaldante, e com um rugido estrondoso, ele lançou para frente seu próprio feixe concentrado de energia térmica.
Os dois feixes rasgaram o ar como cometas gêmeos em rota de colisão. Quando finalmente se encontraram no centro do campo de batalha, as forças opostas não se anularam e, em vez disso, fundiram-se em um núcleo de energia que girava violentamente, pulsando com um poder volátil. O ar tremia enquanto a massa inchava, expandindo-se a cada segundo à medida que ambos os homens despejavam mais e mais poder nela. Vamos transformar isso em uma competição de verdade, Endeavor! Gritou Tony, com a voz carregada de euforia e entusiasmo típicos de uma batalha. Faíscas e estática dançavam ao redor de sua armadura enquanto os reatores sobrecarregavam. Seus olhos brilhavam com uma intensidade insana, uma mistura de curiosidade científica e alegria da competição. Uma batalha entre poder puro e inovação, entre individualidade e tecnologia. Sua voz baixou para um sussurro, quase reverente, como se estivesse prestes a desvendar os segredos do universo. Vamos incendiar este mundo. Então, num crescendo que rachou os céus, ele gritou. E vejam quem sai gritando primeiro. A esfera de energia no centro do confronto não conseguiu mais conter a fúria que ali se acumulava. Com um som como se os céus se rasgassem, explodiu para fora numa detonação cegante. Uma onda de choque de calor e fogo insuportáveis irrompeu, uma cúpula de destruição se espalhando em todas as direções. Chamas espiralaram para o céu, lambendo as nuvens, e a rua abaixo se liquefez sob a intensidade da explosão. Prédios próximos se deformaram e desabaram enquanto suas estruturas derretiam e se dobravam sob o inferno. Preso na periferia da destruição, Bakugo agiu por puro instinto. Apesar do corpo ferido, seu instinto de sobrevivência assumiu o controle. Com um rosnado de dor, ele se lançou para o alto, impulsionando seu corpo fumegante para longe do epicentro com toda a força explosiva que conseguia reunir. Nem mesmo Endeavor, por mais poderoso que fosse, conseguiu permanecer no centro. A onda de calor e pressão foi suficiente para humilhar até mesmo o herói número 1. Rangendo os dentes, ele se lançou para longe do epicentro com uma rajada de fogo de suas botas, desviando por pouco do solo derretido e das estruturas em colapso que surgiram na esteira da explosão. A força da explosão transformou a rua em um rio de lava, com poeira e destroços rodopiando no ar como uma tempestade de neve apocalíptica. Mas no centro do turbilhão estava Tony Stark. Ele não correu, ele não se esquivou, ele deixou que o inferno o engolisse por inteiro. Seu traje brilhava em um branco incandescente, absorvendo o calor como uma bateria solar levada ao limite. A liga de Vibranium Proto-Adamantium cintilava como uma estrela moribunda, e o núcleo do reator em seu peito girava com energia frenética, estabilizando a temperatura interna. Em meio ao caos ardente, Tony permanecia desafiador, um homem que havia construído uma fornalha para sobreviver ao fogo. Capítulo 216, Mark 48, A Maravilha de Ferro. Ponto de vista em terceira pessoa. Recovery Girl estava sentada sozinha em uma sala de observação pouco iluminada com as mãos enrugadas firmemente cruzadas sobre a mesa à sua frente, monitorando os diversos locais de teste onde os alunos realizavam seus exames práticos. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido suave dos monitores e o ocasional brilho intermitente nas telas. Seus olhos atentos percorriam as imagens, a maioria mostrando demonstrações típicas de coragem, trabalho em equipe ou dificuldade. Isso até que o monitor capturou toda a sua atenção, a ponto de fazê-la inclinar-se para a frente na cadeira, com os olhos arregalados e a boca ligeiramente aberta. Seu foco estava fixo no local onde Tony Stark e Katsuki Bakugo estavam sendo avaliados. O que ela acabará de presenciar só poderia ser descrito como cataclísmico. A terra tremeu sob seus pés momentos antes, um tremor tão poderoso que sacudiu toda a instalação. Todos nas proximidades o sentiram, alunos, instrutores e até mesmo os heróis profissionais que avaliavam outros alunos. O monitor agora exibia apenas o caos. Uma parede revolta de poeira e detritos obscurecia a cena, como se uma tempestade de areia tivesse se alastrado dentro da paisagem urbana artificial. A explosão que a causou produziu uma gigantesca nuvem em forma de cogumelo, feita de poeira e chamas, algo mais parecido com um campo de batalha do que com uma prova escolar. Era assustadoramente semelhante às consequências de uma detonação nuclear. Olhando fixamente para a tela, Recovery Girl apertou os olhos através da névoa cinzenta. Sua respiração falhou quando notou algo brilhando em meio à destruição. Começou como um tom avermelhado emanando do chão, uma assinatura de calor intensa e abrasadora que distorcia o ar ao redor com ondas de calor visíveis. A temperatura devia ser insuportável. O chão cintilava como lava derretida, a pura energia permanecendo no local após a destruição, suficiente para deformar metal e derreter pedra. Então ela viu um brilho prateado rompendo o véu de fumaça e cinzas. Cintilou por um instante, mas a forma tornou-se mais nítida à medida que a poeira começou a assentar. Recovery Girl inclinou-se para mais perto, semicerrando os olhos marcados pela idade. Era o Tony. Ele permanecia desafiadoramente no coração da zona devastada. Sua armadura prateada brilhava apesar da sujeira e da foligem, refletindo o brilho infernal do solo derretido sob seus pés. Sua postura era confiante e não arrogante. Os braços estavam ligeiramente abertos para os lados, os pés juntos em uma posição equilibrada, porém relaxada. A cabeça inclinada para trás o suficiente para criar uma silhueta dramática. A placa frontal de seu capacete havia deslizado para trás, revelando seu rosto. Sua expressão era quase irritante, presunçosa e autoconfiante, seus lábios curvados em um sorriso arrogante.
O brilho vermelho de seus olhos artificiais atravessava a poeira que se depositava, e até seus dentes pareciam cintilar sob aquela luz estranha. Recovery Girl piscou, o rosto contraindo-se em descrença. Ele certamente domina o showmanship de um herói, murmurou ela baixinho, balançando a cabeça com uma mistura de preocupação e exasperação. Eu adoro este terno, disse Tony em voz alta, transbordando orgulho. Seu sorriso se alargou ainda mais. Este é o meu melhor terno até agora. Chefe, se me permite perguntar, por que o senhor está agindo assim? A voz de Friday ecoou pelo sistema de comunicação interno. O senhor está se comportando de maneira muito atípica. Tony deu uma risadinha. Na verdade, são 2 motivos. Primeiro, eu nunca tive a chance de testar todas as capacidades dessa armadura. E com o herói número 2, o próprio Endeavor, bem na minha frente, eu não pude resistir à oportunidade. É o campo de batalha perfeito, o oponente perfeito. Ele olhou para sua armadura com um ar de reverência. Esta armadura é uma amálgama de tudo que aprendi, tudo que conquistei e criei, minha experiência tanto do meu mundo quanto daquele outro universo. A Mark 48, o que Tony orgulhosamente chamava de armadura de ferro Marvel, era diferente de tudo que ele já havia criado. Foi projetada do zero, utilizando a vasta gama de conhecimento que ele acumulou durante sua estadia no universo cinematográfico Marvel. Cada descoberta, cada inovação, cada recurso que ele conseguiu reunir foi investido em sua criação. Em sua essência, a armadura era alimentada por 2 bases revolucionárias, o Extremis e a pesquisa de Tony sobre a joia da mente. Graças ao Extremis, que Tony aprimorou com seu próprio conhecimento sobre sua versão do soro do super soldado, ele alcançou uma fusão biológica permanente com a armadura. Não era mais apenas uma armadura, era parte de seu corpo. Sua fisiologia aprimorada, já modificada por sua própria versão do soro do super soldado, havia sido elevada a níveis impressionantes. O Extremis permitia que seu corpo se regenerasse, se adaptasse e até absorvesse danos de maneiras que beiravam a imortalidade. Diferentemente de seus modelos anteriores, como o Mark 43 baseado em simbiontes, o Mark 48 não precisava se alimentar de energia para se manter. Não havia necessidade de dar comandos por voz ou mesmo pensá-los conscientemente, a armadura se movia com ele tão naturalmente quanto seus próprios membros. Mas Tony não parou por aí. Ele também integrou elementos derivados da joia da mente à armadura. Usando essa pesquisa, ele criou uma ligação puramente psíquica com a Mark 48, uma ligação que não só aumentava seu controle sobre ela, como também lhe permitia manipular as próprias energias que ela gerava. Por meio dessa conexão, Tony podia moldar a energia emitida pela armadura em praticamente qualquer forma: campos gravitacionais, raios laser, explosões solares, ondas de choque cinéticas, erupções térmicas, pulsos de radiação, eletromagnetismo, manipulação de fótons, energia pura e não filtrada, e muito mais. E isso nos levou ao segundo motivo por trás do nome da armadura, Iron Marvel. Tony deu esse nome em homenagem a uma das manipuladoras de energia mais poderosas e conhecidas do MCU, a Capitã Marvel. Quanto à questão do Uru, o metal encantado usado na forja do lendário martelo de Thor, Tony decidiu deixar tudo nas mãos de Melissa. Afinal, ela havia desenvolvido um fascínio crescente, alguns diriam até obsessão, pela ideia de empunhar o poder de Thor. Desde o momento em que segurou brevemente o Mjolnir e sentiu sua energia divina. De volta ao campo de batalha, Tony ainda estava imerso na conversa com Friday, sua companheira de inteligência artificial. Quanto ao meu segundo motivo, começou Tony casualmente, com a voz carregada de sarcasmo e leve irritação, eu não gosto muito do Endeavor. Nunca gostei, na verdade. Então pensei em ver até onde eu conseguia irritá-lo antes que ele perdesse completamente a cabeça. A algumas dezenas de metros de distância, Endeavor permanecia de pé, sua figura imponente ligeiramente curvada enquanto respirava fundo e com dificuldade. O confronto recente o havia exaurido mais do que esperava. O suor escorria de sua testa, encharcando a gola de seu traje de herói resistente às chamas. Seu peito subia e descia como uma fornalha em plena atividade. Ele olhava para a terra rachada e queimada à sua frente com uma expressão contemplativa frustrada, humilhada e incerta. Mas seu momento de reflexão foi interrompido abruptamente. Uma sombra crescente se arrastou sobre ele, aumentando a cada segundo. Pressentindo a ameaça, Endeavor ergueu a cabeça bruscamente a tempo de ver Bakugo, ensanguentado e voando em sua direção como um míssil. O corpo do garoto estava machucado e cheio de hematomas, o rosto coberto de sangue, mas sua vontade permanecia inabalável. Sua mão apertava o pino de sua manopla em forma de granada com uma determinação feroz. Não pense que vou deixar você esquecer que eu existo. Bakugo berrou no ar, sua voz rouca de fúria e dor. Com um puxão desafiador do pino, suas manoplas ganharam vida, liberando uma tempestade cegante de explosões violentas. As explosões irromperam em rápida sucessão, iluminando o céu como um espetáculo pirotécnico infernal. A força das explosões arremessou Endeavor para trás, seu corpo se chocando contra o chão com um estrondo ensurdecedor que ecoou pelo campo de testes. Mas o Endeavor estava longe de terminar. Em meio às explosões e à fumaça, sua mão flamejante disparou para cima. Com incrível precisão, ele agarrou a manopla de Bakugo no ar, esmagando o equipamento reforçado em suas mãos. Seus dedos se fecharam em torno do pulso exposto de Bakugo como um torno, e com uma torção brutal do corpo,
Ele arremessou o estudante que empunhava explosivos contra o concreto com uma força devastadora. O corpo de Bakugo se contraiu violentamente, sangue jorrando de sua boca enquanto seus olhos reviravam. Ele ofegava em busca de ar, seu peito convulsionando, enquanto Endeavor permanecia sobre ele, fumaça saindo de sua pele chamuscada. O herói profissional carregava as marcas da batalha, queimaduras de 1º e 2º graus percorriam seus braços e torso, mas ele permanecia de pé, a fúria ainda ardendo em seus olhos. Endeavor voltou seu olhar para Tony. Plim! Um som metálico o interrompeu. Seus olhos se voltaram instintivamente para baixo e se arregalaram em descrença. Bakugo, ensanguentado e irreconhecível devido aos hematomas, de alguma forma se agarrava ao tornozelo de Endeavor. Uma algema de metal que lhes fora entregue no início do exame, estava firmemente enrolada nos tornozelos de Endeavor. Sua mão livre tremia enquanto ele lentamente erguia o dedo médio e o apontava para Endeavor. É isso que você ganha, rosnou Bakugo entre dentes cerrados, por ficar convencido demais e me ignorar. Seu número 2 de merda. Tony, observando de longe, piscou lentamente e incrédulo. Mesmo com todo o seu conhecimento e experiência em batalha, ele não havia previsto aquilo. Sexta-feira. Tony murmurou com uma expressão que oscilava entre admiração e confusão. A culpa é sua. Você me distraiu com suas perguntas. Houve uma pausa. Entregarei minha carta de demissão imediatamente. Minhas mais sinceras desculpas, chefe, respondeu Friday secamente. Capítulo 217. Exame prático parte 4. Ponto de vista em terceira pessoa. Um pouco antes. Logo no início do exame, Momo Yaoyorozu e Shoto Todoroki se reuniram, discutindo sua estratégia antes do anúncio que sinalizava o início da batalha contra seu professor herói profissional, Shoto Aizawa, também conhecido como Eraserhead. Você consegue lutar à distância? Perguntou Momo calmamente, com a voz firme e serena, enquanto um enorme rifle de precisão se materializava em seus braços quase instantaneamente. Todoroki piscou, levemente surpreso com a rapidez com que ela havia invocado a arma. Ah, mais ou menos, respondeu ele. Mas definitivamente sou mais eficaz em curtas e médias distâncias. Longas distâncias não são exatamente o meu forte. Sem responder, Momo ativou seu relógio de pulso, projetando uma interface holográfica azul transparente à sua frente. Rapidamente ela começou a percorrer esquemas detalhados, plantas e diagramas moleculares, a maioria dos quais ela havia desenvolvido junto com Tony e Melissa. Seus dedos deslizavam pela projeção, examinando uma coleção de dispositivos, armas e itens de suporte que eles a ajudaram a projetar. Nossa melhor estratégia é desorientar o sensei e mantê-lo em constante movimento, disse ela com confiança. Ele pode ser um mestre no combate corpo a corpo, mas até ele tem limites. Se conseguirmos cansá-lo mantendo distância, teremos mais chances de vencer. Enquanto falava, ela começou a criar alguns dispositivos na hora, apetrechos projetados especificamente para ajudar Todoroki em combates corpo a corpo, todos forjados com precisão milimétrica a partir dos materiais presentes em seu próprio corpo. Posso servir de isca, ofereceu Todoroki, esticando os membros e estalando os nós dos dedos. Se você já tiver um plano, posso atrair a atenção dele e te dar a abertura que você precisa. Antes que Momo pudesse responder, o anúncio em alto e bom som sinalizando o início do teste ecoou pelos diversos locais de teste. Sem hesitar, Momo subiu em um elegante overboard prateado que acabará de criar, o qual a elevou graciosamente no ar. Ela voou em direção a um telhado próximo para obter um ponto de vista estratégico. Enquanto isso, Todoroki avançou, deslizando sem esforço sobre o gelo que gerara sob seus pés. Sua velocidade aumentou rapidamente, o impulso crescendo enquanto ele cortava a zona de teste com um controle notável. Lá no alto, empoleirado no topo de um poste de luz alto, Aizawa estava agachado como um predador à espreita de sua presa. Seus olhos aguçados observavam o avanço de Todoroki com suspeita. Apesar de não ver Momo em lugar nenhum, o herói veterano imediatamente estreitou o olhar. É uma armadilha, murmurou para si mesmo, já antecipando a estratégia coordenada deles. Mesmo sabendo que isso ia acontecer, Aizawa não era do tipo que deixava seus oponentes executarem seus planos sem lutar. Seus olhos brilharam em vermelho quando ele ativou sua individualidade, anulando as habilidades de Todoroki. Num instante, Todoroki perdeu o controle de seu gelo e foi forçado a parar, suas botas raspando no asfalto enquanto ele começava a correr. Aizawa lançou seu cachecol em direção a um poste telefônico e desferiu um golpe preciso, usando o impulso para acertar um chute voador diretamente em Todoroki. Mas o aluno estava preparado. Ele se abaixou, rolou e girou no meio do movimento para encarar seu professor, parando bruscamente antes de avançar com um soco. Os dois se enfrentaram num turbilhão de movimentos. Todoroki desferiu uma série de socos poderosos, mas Aizawa bloqueou ou desviou cada um deles com maestria. Por fim, o professor agarrou o pulso de Todoroki e o torceu, interrompendo seu ímpeto. No entanto, Todoroki tinha um último truque na manga, abriu a mão enluvada, revelando um dispositivo circular embutido na palma. Antes que Aizawa pudesse reagir, uma súbita explosão de luz ofuscante emanou dele. Mas Aizawa, rápido como sempre, já havia previsto a manobra. Ele torceu o pulso de Todoroki bem a tempo, redirecionando o clarão para o rosto de seu aluno. Ag! Exclamou Todoroki, cambaleando para trás enquanto a luz intensa o cegava. De repente, um clarão vermelho cortou o ar vindo de cima.
Uma poderosa explosão concussiva atingiu Aizawa, que no entanto permanecia vigilante, antecipando o ataque surpresa de Momo. A explosão atingiu o chão perto de Aizawa, que se inclinou para trás e desviou, estilhaçando o asfalto e lançando destroços em todas as direções. O herói veterano estreitou os olhos. Momo finalmente havia feito sua jogada. Sem perder um segundo, ele lançou Todoroki para longe com um chute certeiro, usando o corpo do garoto como trampolim para se catapultar em uma série de piruetas. Atrás dele, uma tempestade de rajadas de energia vermelha o perseguia implacavelmente, rasgando o ambiente como uma saraivada de mísseis. Ele girou no ar, usando seu cachecol para se agarrar a um telhado próximo. Com um puxão rápido, ele se impulsionou para cima a tempo de escapar do ataque. Ao pousar no telhado, ele finalmente a viu. Momo pairava acima dele, circulando como um falcão. O pesado rifle de precisão repousava em suas mãos, disparando tiro após tiro enquanto ela se movia em arcos calculados. Ela era graciosa, seu overboard deslizando sem esforço enquanto seus olhos aguçados o seguiam através de uma viseira conectada aos seus drones. Os mesmos drones agora cercavam Aizawa, cada um disparando rajadas concentradas de energia concussiva, prendendo-o por todos os lados. Ele se esquivou e girou em meio ao caos, ágil e concentrado. Agarrando um dos drones com seu cachecol, girou para usá-lo como um escudo improvisado, deixando-o absorver várias explosões antes de se estilhaçar. Então, pegando outro drone, ele o lançou em direção a Momo, tentando derrubá-la do ar. Ela mal conseguiu se esquivar, inclinando o corpo para o lado enquanto o drone passava voando. No momento em que os dois se preparavam para o próximo confronto, o chão tremeu sob seus pés. Um tremor poderoso sacudiu o campo de batalha, pegando todos de surpresa. Todos os olhares se voltaram para o horizonte por uma fração de segundo, tentando descobrir o que havia causado o terremoto, antes de voltarem a se concentrar e retomarem o combate, com a luta se intensificando mais uma vez. Seus olhos, no entanto, permaneceram fixos em Todoroki, observando atentamente seu estado enquanto o garoto começava a se recuperar do clarão ofuscante anterior. Sem hesitar, Aizawa saltou do telhado, sua capa esvoaçando atrás dele enquanto descia em direção ao estudante em recuperação. De cima, Momo perseguia em um arco descendente, seu overboard zumbindo sob ela. Isso é bem divertido, murmurou ela baixinho com um sorriso malicioso, já se preparando para o próximo disparo. Mas Aizawa agiu rapidamente. Com agilidade precisa, ele se impulsionou em direção a Todoroki e o agarrou num movimento rápido, posicionando-o diretamente entre ele e a linha de fogo de Momo. O movimento fez Momo hesitar, seu dedo tremendo no gatilho, mas permanecendo imóvel. Nossa, Aizawa-sensei! Usar seu próprio aluno como escudo humano? Isso é o cúmulo da baixeza, provocou Momo de cima, tentando disfarçar sua preocupação com um tom de brincadeira. Aizawa respondeu com desdém. Trate-me como um vilão durante este exame. Vilões de verdade não hesitam em explorar inocentes para atingir seus objetivos. Você deveria estar preparado para isso. Punk. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma força repentina e impactante atingiu a lateral da cabeça de Aizawa. O golpe destruiu seus óculos de proteção num instante, espalhando fragmentos pelo chão. Um dos drones camuflados de Momo havia se posicionado silenciosamente atrás dele, revelado sua camuflagem em pleno voo e liberado um clarão ofuscante que momentaneamente deixou Aizawa completamente cego. No instante em que a individualidade de apagamento de Aizawa se dissipou, Todoroki sentiu seu poder retornar. Um leve crepitar de gelo surgiu na ponta de seus dedos antes que, com um sopro poderoso, ele invocasse uma enorme onda de gelo. Um pilar imponente irrompeu ao seu redor, aprisionando completamente Aizawa em uma prisão congelada de cristal irregular. Aproximando-se, Momo desceu ao lado de Todoroki. Seu overboard se dissolveu em seu corpo num brilho de energia. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou da forma congelada de seu professor e colocou um par de algemas reforçadas em seus pulsos expostos, visíveis através de uma fenda no gelo. Bom trabalho, disse Momo com um sorriso orgulhoso, virando-se para Todoroki e estendendo o punho em sua direção. Todoroki olhou para ela em silêncio por um momento, sua expressão indecifrável, depois sorriu suavemente e tocou o punho dela com o seu. Obrigado. Você também. Com o exame concluído, Todoroki começou a derreter cuidadosamente o gelo ao redor de Aizawa, permitindo que o instrutor respirasse mais livremente enquanto Momo recolhia seus drones e equipamentos para dentro do corpo, guardando-os em seguida. Aizawa, ainda semicerrando os olhos por causa da dor e dos efeitos persistentes do clarão, deu uma risadinha baixa. Bom trabalho em equipe, vocês dois, disse ele, fazendo uma careta enquanto era gradualmente solto. Vocês me fizeram monologar de propósito, não foi? Sim, respondeu Momo com um sorriso satisfeito. Eu te conheço muito bem. Você não consegue se controlar. Sempre dá um jeito de dar uma lição quando a oportunidade surge. Eu só precisava que você falasse tempo suficiente para o meu drone se esgueirar por trás de você e tirar a foto. Aizawa acenou levemente com a cabeça em sinal de aprovação, embora seus olhos permanecessem fechados. Tática eficaz, admitiu. Vocês dois passaram. Capítulo 218. Exame prático parte 5. Ponto de vista em terceira pessoa. Pouco tempo antes, Melissa e Midoriya estavam lado a lado no centro do enorme local de testes, uma simulação de cidade repleta de prédios imponentes e ruas abertas, construída especificamente para os intensos exames práticos da UA.
A tensão era palpável, e ambos sentiam o peso do que estava prestes a começar. Melissa virou a cabeça para Midoriya com um brilho competitivo nos olhos. Não fique muito para trás quando estivermos lutando contra o tio Might, avisou ela com um sorriso malicioso, dando um passo confiante à frente dele. Vou dar tudo de mim. Ela ergueu os braços bem alto, com os dedos abertos como se estivesse invocando os próprios céus. Em resposta, metal líquido jorrou de suas palmas, fluindo como mercúrio antes de se condensar no ar. Rapidamente tomou a forma de um martelo gigantesco. A cabeça da arma era espessa e reforçada, com um núcleo de reator incandescente embutido em seu centro, girando rapidamente entre as duas extremidades do martelo. Faíscas de eletricidade irrompiam do núcleo, crepitando violentamente em todas as direções. Sem hesitar, Melissa começou a girar o martelo ao seu lado, e a eletricidade se intensificou, clarões de luz dançando descontroladamente a cada rotação. Conforme o martelo girava mais rápido, algo incrível aconteceu. Arcos de relâmpago começaram a traçar seu corpo, envolvendo-a em placas de metal incandescentes que cintilavam como as escamas de uma besta mítica. A armadura se formou rapidamente peça por peça, envolvendo-a em um traje futurista e profundamente reminiscente do design asgardiano. Seu corpo parecia vibrar com poder enquanto seu elmo de guerreira surgia sobre sua cabeça, as órbitas oculares brilhando intensamente. Uma vibrante capa vermelha irrompeu de suas costas, esvoaçando dramaticamente atrás dela. Onde as armaduras asgardianas tradicionais poderiam ter usado fechos dourados, a dela possuía núcleos reatores, discos vibrantes e brilhantes de energia bruta. Ao lado dela, o martelo giratório havia se transformado em uma roda de pura eletricidade, lançando raios em rajadas caóticas que queimavam o chão. Midoriya piscou, com a boca ligeiramente aberta. Posso perguntar, que marca é essa roupa? Ele finalmente conseguiu dizer, atônito com a transformação. Mas antes que Melissa pudesse responder, uma voz estrondosa soou pelo interfone. Todas as unidades em posição? É agora ou nunca que comece o exame final para os alunos do primeiro ano da UA-High. Melissa deu um sorriso de canto, o seu sorriso praticamente radiante de energia. Querem saber qual é o marque? Gritou ela por cima do estrondo dos relâmpagos que agora a rodeavam. Ela agachou-se, os olhos brilhando de expectativa. Com uma explosão estrondosa, Melissa lançou-se aos céus, cavalgando um vórtice de eletricidade. Ao mesmo tempo, All Might fez sua aparição, caminhando como um titã da mitologia, seus passos fazendo o chão tremer sob seus pés. No instante em que os viu, ele se agachou e, num movimento rápido, disparou no ar em direção a Melissa, com o punho cerrado e repleto de energia cinética. Marque 47, a donzela do trovão. Melissa soltou um grito feroz e brandiu seu martelo contra ele. O choque foi cataclísmico. Raios e ondas de choque explodiram, e todo o local do teste tremeu. Prédios racharam e desabaram, destroços voando como estilhaços de uma bomba. Deku protegeu o rosto e se firmou, a força do impacto ameaçando desequilibrá-lo. Agindo rapidamente, Midoriya ativou sua individualidade. Raios verdes brilharam ao seu redor, e tentáculos de chicote negro saíram de seus braços, envolvendo firmemente a perna de All Might. Ele puxou com toda a sua força. Mas All Might, imperturbável, pegou o martelo de Melissa no ar com a mão nua, seu aperto firme apesar da eletricidade que o percorria. Com um rugido, ele a arremessou pelo céu como um raio. Ao mesmo tempo, desferiu um chute com imensa força, arrancando Deku do chão e arremessando-o contra uma estrutura próxima. O prédio gemeu e cedeu com o impacto, tijolos e poeira se espalhando pelo campo. Melissa girou no ar, endireitando-se com precisão. Sua capa estalou como um estandarte na tempestade enquanto ela pairava por um segundo. Então seus olhos se encontraram com os de All Might abaixo. De repente, uma explosão de energia irrompeu dos escombros onde Midoriya havia aterrissado. Pedaços de concreto caíram enquanto ele avançava completamente imperturbável, brilhando com poder. Os dois estudantes trocaram um olhar. Nenhuma palavra foi necessária. Eles avançaram a uma velocidade vertiginosa, seus corpos se transformando em raios verdes e azuis enquanto investiam contra All Might em sincronia. All Might sorriu. Levantando uma perna e um braço, preparou-se para enfrentá-los de frente. Midoriya atacou primeiro, acertando um chute devastador na perna de All Might com um estrondo ensurdecedor. Melissa o seguiu um instante depois, golpeando com força o braço erguido de All Might. Porém ele usou os limitadores de peso metálicos presos aos seus membros para bloquear o ataque. Mesmo assim, a explosão resultante sacudiu toda a área de testes, energia irrompendo em todas as direções, deixando para trás ondas de choque e correntes de ar giratórias. Mas All Might ainda não havia terminado. Ele agarrou Melissa no ar e girou, arremessando-a diretamente sobre Midoriya. Com uma força assustadora, ergueu a perna inerte e a abaixou sobre os dois, criando uma cratera no concreto que fez a terra tremer. Midoriya arquejou, o ar lhe escapando dos pulmões. Melissa não reagiu pois permaneceu ilesa, sua armadura faiscando. Contudo, All Might reagiu imediatamente. Com uma força descomunal, agarrou Melissa pela cabeça e avançou a toda velocidade, arremessando-a de cabeça contra um prédio após o outro. As estruturas reforçadas racharam e deformaram-se com a força de cada impacto, poeira e destroços espalhando-se ao redor como nuvens de tempestade. Mas Melissa ainda não estava fora da luta. Com uma onda de energia, ela balançou as pernas para trás, dando uma cambalhota sobre All Might num arco suave. A força do seu movimento foi suficiente para ameaçar quebrar a mão dele, forçando-o a soltá-la.
Girando no ar, ela estendeu o martelo em direção ao pescoço dele e ativou o encantamento indigno. Isso fez com que o martelo ficasse incrivelmente pesado. A própria gravidade se intensificava ao redor da arma, alimentada pelo zumbido do reator Stark em seu núcleo. Ao mesmo tempo, Melissa desferiu um chute violento na parte de trás dos joelhos de All Might. O impacto lançou contra o chão, uma onda de choque ecoando do ponto de colisão. Antes que ele pudesse se recuperar, 2 tentáculos de energia negra, o chicote negro de Deku, se estenderam e se agarraram à lateral de All Might. De cima, Midoriya caiu como um meteoro verde, atingindo seu mentor com velocidade estonteante e força esmagadora. O chão cedeu sob seus pés. O cimento se rompeu. Crateras se formaram. Detritos voaram em todas as direções devido ao ataque combinado. Mas All Might ainda não estava derrotado. Com um rugido estrondoso e uma súbita contração de suas fibras musculares, All Might ganhou vida. Ele estendeu a mão e arrancou o martelo de Melissa de suas mãos como se fosse um brinquedo. Num único movimento, ele se impulsionou para cima, a força do impacto jogando Deku para trás. Sem hesitar, ele golpeou o torso de Melissa com o martelo. Melissa foi arremessada para trás como uma bala de canhão, girando no ar enquanto partes de sua armadura rachavam e se desprendiam com o impacto. O martelo derreteu na mão de All Might, evaporando em raios e vapor. All Might girou com graça e prática, evitando um chute retaliatório de Midoriya com uma risada e uma pirueta. "Não pense que me esqueci de você, jovem Midoriya", gritou ele. De repente, uma dor aguda explodiu na nuca de Midoriya. Seus instintos gritavam por um perigo mortal. Sem pensar, ele ativou os propulsores de panturrilha em suas botas, lançando-se para trás em uma velocidade estonteante. Ele se tornou um borrão verde, desaparecendo como um relâmpago. All Might estreitou os olhos, confuso, até que ouviu o próprio céu começar a lamentar. Lá no alto, Melissa pairava, relâmpagos a envolvendo como uma aura divina. Seus cabelos chicoteavam ao vento, seus olhos brilhavam com um poder indomável. Ela girava a roda de eletricidade que se formara a partir de seu martelo, erguendo-a em direção aos céus. "Eu tenho o poder", ela rugiu. Um raio colossal desceu do céu, convergindo para sua arma. Com um grito desafiador, ela a arremessou contra All Might, liberando uma coluna de energia que rasgou o campo de testes como um julgamento divino. O ar rugiu ao ser incinerado. O chão rachou e desabou. Blocos inteiros de entulho se dissolveram sob a força descomunal do raio. A silhueta de All Might desapareceu dentro da coluna de poder ofuscante. "Quero ver como você vai se recuperar disso, tio Might", exclamou Melissa. Não desista tão cedo. Mas absorta em sua concentração, ela não percebeu o tremor crescente atrás dela, a força crescente que emanava da direção de Tony. Quando Melissa finalmente cedeu, o raio cessou. O campo de batalha estava carbonizado, o chão fumegando e destruído. E bem no centro de tudo, estava All Might, de pé, carbonizado, fumegante, mas de pé. Fumaça saía de sua silhueta, seu traje chamuscado, mas o símbolo da paz ainda ostentava aquele sorriso largo característico. O orgulho brilhava em seus olhos enquanto olhava para Melissa. Então, ele se virou e tossiu violentamente na mão, apenas para ver uma mancha vermelha de sangue. Ao longe, Deku preparava seu golpe final. Ele havia ancorado Black VIP a um poste de luz de um lado e a um poste telefônico do outro. Dando passos lentos para trás, apertou as algemas entre os dentes enquanto relâmpagos verdes percorriam seu corpo. Cada músculo se contraía com energia. Com um salto poderoso, ele se lançou para frente, impulsionando-se a uma velocidade incrível, um borrão que rasgou o ar. Deku deu uma cambalhota no ar, girou e chutou o rosto de All Might com um giro ofuscante. No mesmo instante, ele prendeu as algemas nos pulsos de All Might, fazendo-as tilintar com um clique satisfatório. Ele usou o chicote negro para frear o impulso, balançando para baixo e deslizando até parar. Os chicotes se enrolaram ao seu redor, protegendo, enquanto a poeira baixava. All Might, agora com o lábio sangrando, olhou para as algemas em suas mãos com uma surpresa divertida. Melissa pairava por perto, os olhos ainda arregalados com resquícios de poder. Então, ambos se voltaram para Deku, que estava encolhido com o cabelo cobrindo o rosto. Ele soltou um suspiro lento. Em seguida, ergueu a cabeça, um sorriso se abrindo em seu rosto enquanto seus olhos verdes brilhantes fulguravam com determinação. "Mais um passo", sussurrou ele. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.